Muito bem, então nossa próxima tarefa é calcular a condutividade térmica do gás ideal. Para começar, claro que para estudar a condutividade térmica num gás ideal, eu vou ter que ver de que maneira a energia é transportada de um lado para o outro pelas moléculas, pelos indivíduos, né, que compõem esse gás ideal. Esse gás ideal, lembre, é um modelo no qual nós temos moléculas andando, a maior parte do tempo sem ter contato com mais nada, né? E de vez em quando acontece uma colisão, tá certo? Nessa colisão há um transporte de energia, há uma troca de energia entre a molécula mais energética e a menos energética. A mais energética perde um pouco e, em média, a menos energética ganha um pouco. Então precisamos entender em que tempos acontecem essas colisões. Precisamos determinar o tempo entre duas colisões. Para isso, nós vamos determinar, primeiro, o que nós chamamos o livre caminho médio, que é a distância que uma molécula num gás ideal anda sem bater em ninguém. A ideia é muito simples. Claro, eu vou fazer aqui um tratamento simplificado, outra vez um tratamento mais sofisticado disso aqui está lá no livro do Reif. E para isso eu vou imaginar que só tem uma molécula andando, todas as demais estão paradas. Isso não é uma aproximação muito grosseira, porque o que vai resultar na conta final é que eu vou estar correto a menos de um fator da ordem de 1. Portanto, não é uma aproximação muito grosseira. Então aqui imagine que eu tenho uma molécula andando e ela vai colidir em algum momento com essa outra aqui. Para que uma molécula colida com outra, é necessário que a distância entre esses dois centros, entre os seus dois centros, em algum momento fique igual ao dobro do raio, ou menor que o dobro do raio, né? Parênteses. Veja que existem várias simplificações que eu estou fazendo aqui. Uma delas é, por exemplo, considerar que uma molécula tem raio, né? Definir o que é o raio de uma molécula não é uma coisa trivial. Aliás, como se as moléculas fossem bolas de bilhar, o que elas não são na realidade. Mas, de novo, para esse resultado que eu quero obter aqui, isso é suficiente. Então, se eu tenho uma molécula andando aqui, ó, para determinar quanto ela vai ter que andar até encontrar uma molécula que esteja a uma distância menor ou igual ao dobro do raio dela, eu posso imaginar, como todas as outras estão paradas, que ela está carregando em volta de si uma sombra, né, que tem o dobro do seu raio, assim, ó. Isso aqui gera um cilindro, né? Um cilindro com o dobro do raio de base e com o eixo paralelo à velocidade dessa molécula. Isso vai gerando um cilindro. À medida que ela vai andando, isso vai gerando um volume, não é verdade? Quando dentro desse volume pintar uma outra molécula, pintou uma colisão. Porque aí a distância entre os dois centros ficou menor ou igual a 2R. Tá certo? Então, quando dentro do volume do cilindro, desse cilindro imaginário que eu estou representando associado ao movimento da molécula, existir uma outra, então vai haver colisão. Porque a outra está parada, né? Então, eu vou obrigar ao volume desse cilindro a ser exatamente igual ao volume ocupado, ao volume por molécula. Não é certo? É como se eu dividisse o volume todo na quantidade de moléculas, cada molécula tem um volume que é dela. Quando o volume percorrido pelo cilindro ficar igual ao volume de uma, ele vai bater com uma molécula. Beleza? Simplesinho. Vamos escrever isso. O volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. A altura é o livre caminho médio que eu quero calcular. A área da base é π vezes o raio da base, que é o dobro do raio, ao quadrado. Então, base vezes altura tem que ficar igual ao volume por molécula, ou seja, o volume total do sistema dividido pelo número de moléculas. Muitas vezes nós chamamos essa combinação aqui, que é essa área, né, imaginária que está sendo carregada por uma molécula em movimento, nós chamamos isso aqui de seção de choque. Representamos isso por uma letra sigma. Então, o livre caminho médio é V sobre N sigma, ou V sobre N π2R². Então aqui está o livre caminho médio. Se eu sei
calcular o livre caminho médio, eu vou separar isso de um outro jeito aqui, que vai ficar mais prático para mim. Isso aqui é sobre N. Quanto maior V, maior o livre caminho médio, para a mesma quantidade de moléculas, o que não o que é meio óbvio, né? Se tem mais volume para aquelas moléculas, é mais difícil ter uma colisão, o livre caminho médio fica maior. Certo? E vice-versa. Essa relação aqui, na verdade, você pode até obter, se lembrar que PV é NKT, e, portanto, V sobre N é K vezes T sobre a pressão, não é isso? Então, outra vez, refazendo o raciocínio, se eu tenho, para uma dada pressão, a temperatura aumentando, se a temperatura aumenta, então aumenta o livre caminho médio. E ao contrário, se a pressão aumenta, então diminui o livre caminho médio. Se eu tenho o livre caminho médio, eu posso também associar essa ideia ao tempo médio entre duas colisões de uma molécula. Se esse é o livre caminho médio, é o quanto ela anda até encontrar a próxima colisão, o tempo que ela demora para fazer isso é dado por uma cinemática bobinha, não é? Porque esse livre caminho médio tem que ser igual à velocidade média vezes o tempo entre duas colisões. E, portanto, o tempo entre duas colisões é L sobre o livre caminho médio sobre a velocidade média. Então, esses são os primeiros elementos que eu vou precisar. E agora eu vou considerar uma situação semelhante a essa, que é assim. Aqui eu tenho a fronteira entre dois sistemas. Aqui eu tenho um sistema a temperatura mais alta. Aqui eu tenho um sistema a temperatura mais baixa. Vou chamar esse de sistema 1, esse de sistema 2. Dois gases ideais. E aí eu vou pegar fatia. Aqui o sistema é grande. Um vai para lá, dois vai para cá. Eu aqui estou desenhando uma fatia de tal maneira que a largura de cada uma dessas fatias seja o livre caminho médio. E aí eu deixo passar um tempo igual ao tempo entre duas colisões. Então, a molécula que está desse lado daqui, ó, lembra, esse lado aqui eu tenho o lado que está a temperatura mais baixa, não é isso? No meu modelo lá. Isso aqui está a temperatura T1, que é menor do que a temperatura T2. Então, se eu deixo passar um tempo ΔT igual ao tempo entre duas colisões, vai acontecer que uma molécula que está desse lado, algumas moléculas que estão desse lado vão passar para o outro. Tá certo? Nesse mesmo tempo, algumas moléculas que estão desse lado vão passar para o outro. Então, se eu olhar aqui o fluxo de energia para lá e para cá, num certo tempo ΔT, eu vou ter moléculas passando para cá com energia mais alta do que as moléculas que passam para lá. Portanto, como resultado, eu vou ter um fluxo líquido de energia da direita para a esquerda. Tá certo? E aí eu posso escrever quanto é esse fluxo líquido. Vamos escrever isso da seguinte maneira. Então, eu estou deixando passar um tempo ΔT igual ao tempo médio entre duas colisões. Sim, eu preciso disso porque quando ela passar para cá, aqui ela vai sofrer uma colisão, porque passou o tempo ΔT, né? E essa energia que foi de um lado para o outro, eu posso considerar que, em média, as moléculas do lado de cá, metade delas tem componente x da velocidade para a direita, metade tem componente para a esquerda. A mesma coisa para o lado de cá. Então, das moléculas que estão nessa faixa, metade vão passar para o lado de cá. E vice-versa. Do lado de cá, metade vai passar para cá. Eu vou chamar a energia dessas moléculas que passa da esquerda para a direita de U1. Melhor, eu vou chamar de U1 a energia contida em todas as moléculas que estão nessa faixa. Portanto, metade de U1 vai passar para o lado direito. Me acompanha? O mesmo raciocínio para o outro lado. Então, eu vou ter metade de U1 passando da esquerda para a direita, metade de U2 passando da direita para a esquerda. Portanto, a quantidade de energia que vai da esquerda para a direita é meio de U1 menos U2. Bobinho. Mas agora, lembre, trata-se de um gás ideal. Eu apaguei, mas em algum momento aqui esteve escrito a relação entre a energia do gás ideal e a sua temperatura.
A energia de um gás ideal é linearmente dependente da temperatura. Portanto, isso aqui, eu vou inverter o 2 com o 1, por quê? Porque 2 tem temperatura mais alta do que 1. Portanto, o 2 é, na verdade, maior do que o 1. Esse número aqui é negativo. Não é? Claro, se a temperatura aqui é maior do que a de cá, né, então vai ter energia vindo da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Como eu estou considerando a energia que vai da esquerda para a direita, vai resultar um número negativo. Então, isso aqui é menos meio de o 2 menos o 1, o que é igual a menos meio. Isso aqui é CV vezes T2, isso aqui é CV vezes T1, CV ficou em evidência. E agora, como a largura de cada uma dessas faixas é o livre caminho médio, eu posso apurar essa diferença de temperaturas entre a metade de cada uma dessas faixas, de modo que essa distância aqui também é o livre caminho médio. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, eu vou fazer assim, eu vou chamar isso aqui de um ΔT, eu vou dividir e multiplicar pelo livre caminho médio, e isto aqui eu vou associar a taxa de variação da temperatura com a coordenada x. E vou escrever finalmente que isso aqui é menos meio de CV L dt dx. Compare com a expressão que nós calculamos agora há pouco. Aliás, eu esqueci até de dar um nome, isso aqui é chamada lei de Fourier. Antes que você pergunte, esse Fourier é o mesmo da análise de Fourier mesmo. É o mesmo cara. Então nós estamos vendo lá que a quantidade de energia que é conduzida de um lado para o outro no tempo ΔT é proporcional a dt dx. Não é? Eu posso fazer aparecer as demais grandezas que estão nessa fórmula, fazer aparecer A, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou comparar isso que está aqui com isso que está aqui para obter que KT para o gás ideal vai ser, vamos olhar ali, KT vezes A tem que ser igual ao meio de CV vezes L, então isso aqui vai ser 1 meio de CV vezes L sobre A. Mas essa aqui é a quantidade de energia que passa num tempo ΔT, então eu teria que multiplicar isso aqui por ΔT para ter o fator total, e aí eu escrevo desse jeito. Eu posso, por exemplo, multiplicar e dividir por L de novo, porque A vezes L é o volume que está aqui, né? E aí eu posso escrever isso assim, 1 meio de CV sobre V, L quadrado sobre ΔT. L sobre ΔT é a velocidade média, 1 meio de CV sobre V vezes L vezes a velocidade média. Aí está a condutividade térmica do gás ideal. Vamos destacar aqui o que é importante com respeito à sua dependência com diversos fatores. Aqui nós vemos esse livre caminho médio, ele é proporcional a V. Portanto, a dependência com V desaparece. E a única quantidade que sobra, que tem a ver com a temperatura, é a velocidade média. Se eu confundir a velocidade média com a velocidade quadrática média, e essa confusão, na verdade, tem um erro envolvido, mas não é um erro muito grande, a velocidade quadrática média de um gás ideal é proporcional à raiz de T. Não é? Porque V quadrado é a raiz quadrada de 3kT sobre M. Não é isso? Então isso aqui mostra que
a condutividade térmica de um gás ideal cresce com a temperatura, como raiz de T. Se você mede a condutividade térmica de diversos gases nas condições nas quais o modelo de gás ideal é um bom modelo para representá-los, você vê que essa dependência é confirmada pela experiência. E é claro que vai ser tanto mais confirmada, ou tão melhor confirmada pela experiência, quanto mais próximo o comportamento do gás for do comportamento do modelo de gás ideal. Por exemplo, no caso do hélio, que é um gás inerte, um gás no qual as moléculas não interagem entre si de forma alguma, né, você vai ter essa dependência bastante bem descrita por raiz de T. Se você fizer um gráfico de condutividade térmica em função de raiz de T, você vai ter uma relação linear. Né? O que interessa é que, de qualquer maneira, o que é relevante nisso que eu estou fazendo aqui não é tanto o resultado numérico que eu alcanço, mas sim a maneira como as quantidades importantes, como a condutividade térmica, dependem dos parâmetros termodinâmicos. Nesse caso, o que é importante é que Kt seja proporcional à raiz de T grande. Esse é o resultado importante. E também o fato de que a lei de Fourier, que é obtida empiricamente, é confirmada pelo modelo do gás ideal. Tá? Então são essas duas coisas que eu quis destacar. Primeiro, o fato de que o modelo de gás ideal é consistente com a lei de Fourier, que é empírica. Segundo, que esse modelo permite inferir que a condutividade térmica de um gás ideal seja proporcional à raiz de T, fato que é confirmado pela experiência.